Eu vou dar aula de pijamas e você que lute para superar esta visão horrorosa, né? Não, tô brincando. Quer dizer, não sei se isso aqui é pijama ou não, nunca você saberá, tá bom? Espero que você esteja bem. Vamos falar aqui da resolução 1342 do MP. A gente está terminando. Agora, olhando aqui o conteúdo que falta para que eu possa passar para vocês, eu acho que hoje a gente faz aqui um vídeo de mais ou menos 30 minutos e depois a gente grava mais um vídeo. E aí eu vou fazer como eu fiz lá no concurso de escrevente sobre processo civil, de algumas matérias, de pensar alguns artigos remanescentes que me parecem mais importantes. Sempre deixando claro para você, se sair o edital, se alguma coisa que nós não falamos estiver no edital, eu vou gravar aulas aqui para o YouTube específicas, tá bom? Fique tranquilo com relação a isso. Outra coisa, professor, mas tem a resolução tal, resolução tal, resolução tal. Peraí. Vamos aqui combinar uma coisa. Nos cursos pagos, as pessoas não ficam cobrando os professores sobre matérias para o professor dar, né? Então, não digo que você não possa falar nada, não estou nervoso não, tá? Mas, é claro, eu sei o que ainda precisa ser dado, tá? Por favor. É claro que eu estou indo aqui com calma porque hoje, dia 21 de junho, o edital ainda não saiu. Então eu pretendo continuar com as aulas. É claro, vamos acabar esta semana, se Deus quiser, a resolução 1342. Sim, vamos entrar em outras resoluções, mas veja só, tem gente me pedindo resolução que já foi revogada. Tem gente me pedindo resolução que nunca caiu no concurso do Ministério Público para oficial de promotoria, nem para analista caiu. Então, vamos com calma, por favor, tá bom? Não estou brigando com ninguém e não estou mandando indireta para ninguém nem nada disso. Apenas estou dizendo que vamos ter calma e vamos ter prudência com o nosso estudo aqui, porque vai dar certo. O que eu mais quero dizer para você é isso, vai dar certo. O maior medo que as pessoas têm é o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é uma expressão em inglês, que é o sentimento de estar de fora. Então às vezes você vê um monte de gente estudando algumas coisas, e isso eu não estou aprendendo, mas espera aí, calma, vamos ver se isso realmente vai cair, né? Então eu acho que isso é muito importante, tá bom? Vamos começar então a aula. A gente está falando aqui da nossa resolução. A gente está agora no capítulo 9, da oitiva do investigado. Então a gente está falando aqui da instrução do inquérito civil, ou seja, da coleta de provas, né? Então aqui agora a gente vai falar da oitiva do investigado. O que significa oitiva? É ouvir, né? Ouvir a pessoa que está sendo investigada no inquérito civil. Então a pessoa que, em tese, possa figurar no polo passivo de eventual ação civil pública a ser proposta, poderá ser, olha o verbo, hein? Poderá ser convidada a prestar declarações ou oferecer subsídios para esclarecimento dos... Não é subsídio, hein? É subsídios para esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da natureza inquisitiva do inquérito. Então, olha só, uma coisa importante aqui é a seguinte. A pessoa que supostamente está cometendo o ato ilícito que poderia levar o MP a entrar com uma ação chamada de ação civil pública, que a gente falou muito dela, será convidada para depor, prestar declarações, ou para apresentar documentos ou informações, que são o que a gente chama de subsídios para esclarecimento dos fatos. Professor, eu preciso saber o que é um, o que é outro? Não, só estou realmente explicando aqui para você, para ficar mais claro isso para você. Agora, o que a própria norma diz é o seguinte: o fato de a pessoa ser convidada e não intimada, a gente até já falou no vídeo passado, né? Que o correto é a gente falar de notificação, né? O fato de a pessoa ser convidada e não intimada, eu vou até colocar assim, em vez de ser intimada para depor, decorre da presunção de inocência e da proibição de a pessoa ser obrigada a produzir provas contra si mesma. Então veja só, por que
a norma aqui, o artigo 73 diz que a pessoa poderá ser convidada, porque ela não vai ser intimada, ela não vai ser citada. Isso aqui já é uma baita de uma questão de concurso. Por quê? Porque você poderia ter lá, com relação à oitiva do investigado no inquérito civil, é correto dizer que a pessoa que em tese possa figurar no polo passivo aqui é réu, tá? É pessoa que pode ser processada, pessoa que pode ser ré numa ação que o Ministério Público pode propor. Então essa pessoa, ela vai ser convidada, ela não vai ser notificada, ela não vai ser intimada, ela não vai ser citada, ela não vai ser conduzida, né? Que às vezes tem o C ali, e às vezes tem o C e tem o A. Então tem convidada e conduzida. Às vezes durante a leitura de uma questão de prova você pode se confundir. Então ela vai ser convidada, é um convite. Ó, escuta aqui, a gente tem aqui o inquérito civil, a gente está investigando alguma coisa que você fez, eu estou convidando você, para você, se quiser vir, vem aqui, preste os seus esclarecimentos, apresente os seus documentos, apresente suas informações. De fato, vem aqui e traga o que você tem, mas é um convite, tá? Agora, o fato de... E é isso que é importante, né? O fato de ser um convite é explicado por quê? Porque a pessoa não é obrigada a produzir uma prova. Ela não é obrigada a confessar nada, né? Então, a gente está falando aqui de inquérito civil, mas isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, a polícia chega na casa de alguém e fala assim, pô, você tem que colaborar comigo. Você não tem que colaborar nada, meu. Tem que colaborar com nada. Por quê? Porque não existe obrigação de qualquer pessoa que está sendo abordada pela polícia colaborar com nada, né? Ah, mas se não colaborar, a coisa vai ficar preta pro seu lado. A coisa ficar preta é uma expressão, inclusive, racista, né? Mas estou dizendo porque as pessoas dizem, né? A coisa vai ficar feia pro seu lado, a coisa vai ficar ruim pro seu lado, né? Pois bem, neste caso, o policial estaria até cometendo possivelmente um crime de abuso de autoridade, né? Então ninguém é obrigado a colaborar, né? O cara que está sendo investigado, o Estado não pode obrigar esse cara a colaborar com nada. Esse é o ponto, tá bom? Ah, professor, mas ó, as opiniões talvez elas devam ficar de lado agora, tá? Eu estou dizendo o que é, eu estou dizendo tecnicamente o que é. Ninguém é obrigado a colaborar. Então a pessoa é convidada por causa disso, porque ela não é obrigada a estar lá, ela não vai ser conduzida coercitivamente, tá? Lembre-se, a gente até já falou em outra ocasião que a testemunha pode ser conduzida coercitivamente, ou seja, a polícia pegar o cara pelo cangote e levar essa pessoa para depor. Agora, a pessoa que está sendo investigada, a pessoa que possivelmente é a causadora do problema, segundo o que diz a Constituição, segundo o que diz a lei e segundo o que diz a resolução, ela vai ser convidada. E o fato de ela ser convidada não retira a natureza inquisitiva do inquérito. O que isso significa? Só para explicar isso para você. O inquérito civil é um procedimento, a gente já viu na primeira aula, de natureza inquisitiva. Não tem contraditório efetivo. Não tem ampla defesa, etc. Por quê? Porque é um procedimento, não é um processo judicial, né? Mas mesmo assim, isso não impede que se a pessoa tiver um advogado, que o advogado participe, o advogado pode participar. Não impede que a pessoa compareça e vá depor, né? Principalmente se ela foi ali, se ela está sendo investigada, ela pode ir até a promotoria e prestar o depoimento dela, ela vai ser convidada a isso. E aí, qual é o ponto? Que você poderia ter uma questão muito difícil de concurso. Olha a afirmação falsa. O fato de o investigado ser convidado para prestar esclarecimentos retira a natureza inquisitiva do inquérito civil. Isso é uma afirmação falsa, estou reforçando para você que é uma afirmação falsa. Por quê? Porque são enfermarias diferentes. O inquérito civil todo, e por que o inquérito civil todo? Você lembra que o promotor de justiça pode, por exemplo, determinar a vinda de certos documentos, ele pode buscar informações de empresas privadas, de repartições públicas, e quem não obedecer isso,
Lá na lei da ação civil pública existe a previsão de um crime. Isso seria um crime específico de desobedecer uma determinação, uma requisição do promotor de justiça no inquérito civil. Pois bem, isso de convidar não afasta todos os outros atos do inquérito civil que são inquisitivos. Então é isso que eu quero que você entenda, tá bom? Por isso que a própria norma aqui diz sem prejuízo da natureza inquisitiva, ou seja, sem retirar a característica de o inquérito civil ser inquisitivo. Tudo bem? Então eu acho isso importante que eu realmente reforce aqui com você, porque você poderia ter uma baita de uma afirmação bem controversa para uma prova que poderia passar a perna em você. Exatamente nisso, né? Porque você sabe, quando eu estou fazendo aqui as aulas e a gente vai dando as aulas, a gente pensa também com a cabeça de examinador, né? Então, até por ter feito muitos concursos, a gente sabe que algumas coisas o seu examinador pode querer fazer para passar a perna em você. Então, o fato de o investigado ser convidado para prestar esclarecimentos não retira a natureza inquisitiva do inquérito civil. E se você tem uma afirmação que diz que retira, essa é uma afirmação falsa. Por quê? Porque o inquérito civil continua sendo inquérito civil, continua sendo impositivo, continua tendo todas as suas características, tá? Então não é porque convidou alguém que o inquérito civil afinou. Não, muito pelo contrário, ele continua sendo inquisitivo, tá? Independentemente do convite, é o que eu acabei de falar, ó, poderá o investigado apresentar razões e documentos que serão juntados aos autos, bem como indicar provas cuja realização ficará a critério do presidente. Então aqui tem uma outra informação. É possível o comparecimento espontâneo do investigado por meio de petição. E aqui a gente chama de razões e documentos. Mesmo que não tenha sido convidado, é direito do investigado apresentar por escrito documentos e razões. Então entenda, isso é um ponto importante. Professor, e se ele quiser chegar lá na promotoria e quiser dizer, se ele chega lá na promotoria e diz o seguinte, ó, eu sou o seu João, que está sendo investigado aqui por dano ambiental, quero ser ouvido agora. É possível que o promotor ouça essa pessoa. Por quê? Ah, não foi convidado? Tudo bem, não tem problema, independentemente do convite. Você lembra, se você já estudou, você já viu lá no processo civil uma questão sobre a citação. Veja, entenda, né, por favor, a gente sempre separa, né? Então a resolução fala de notificação, mas só fazendo um paralelo. Lá no processo civil, a lei diz o seguinte, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, a falta ou a nulidade da citação. E aqui mais ou menos é a mesma coisa, né? A gente não fala de citação porque não é um processo, a gente já falou sobre isso, mas qual é o ponto importante aqui, relevante para você? Que a pessoa pode, mesmo que não tenha sido convidada, ela pode apresentar suas razões. Ela pode ter ficado sabendo que foi instaurado o inquérito civil e ela já pode juntar as suas alegações, as suas versões, as suas informações, seus documentos de imediato, sem que o promotor faça qualquer notificação para ela, tá? E também tem uma coisa, ó, essa pessoa pode também indicar provas. Então há duas coisas que ela pode fazer. Apresentar razões e documentos é uma coisa, vou colocar aqui de turquesa, e ela pode também indicar provas. Só que aí tem uma coisa, com relação às provas, e aqui indicar, entenda que no fundo é como se ele estivesse requerendo provas. Então, ele está requerendo uma perícia, ele está requerendo que uma testemunha seja ouvida. Então, com relação às provas, indicá-las, indicá-las, será que não tem acento mais? E o Word está... Não tem sim. Indicá-las significa requerer a sua realização. Exemplo, oitiva de uma testemunha, realização de uma perícia, etc. Neste caso, caberá ao promotor de justiça
verificar se é ou não pertinente a realização daquela prova. Por quê? Porque pode ser que o cara só queira enrolar, né? Então pode ser que a prova que o investigado está apresentando é uma prova que a gente chama de protelatória, ou seja, uma prova para enrolar o inquérito civil. E aí, de novo, fazendo um paralelo com o processo civil, porque o processo civil diz o seguinte, que o juiz indeferirá as provas que considerar impertinentes ou protelatórias. Então o princípio aqui é o mesmo. Então se você já sabe o processo civil, por vezes o mesmo raciocínio se aplica aqui na resolução, tá bom? Então esse é o ponto. Agora a gente vai para o capítulo 10º das cartas precatórias. Será expedida carta precatória para a colheita de prova em outra comarca. Meio que você já sabia disso, né? Por quê? Porque quando no processo, sempre no processo, a pessoa está morando fora da comarca e está morando dentro do Brasil, é expedida a carta precatória para a citação ou para a intimação dessa pessoa. Aqui é a mesma coisa, será expedida a carta precatória para a colheita de prova em outra comarca. Então pensa que tem uma testemunha de uma questão que está no inquérito civil lá da sua cidade, que você está trabalhando, mas de fato a pessoa mora fora. Então é expedida uma carta precatória para a promotoria lá da outra cidade em que essa testemunha mora. Nas comarcas contíguas e de fácil comunicação, a expedição de carta precatória só será feita se assim entender o presidente. Aqui tem uma coisa importante, hein? Então, comarcas contíguas e de fácil comunicação. Ou seja, eu moro em Caçapava, né? Que é Vale do Paraíba. Existe aqui o que a gente chama de região metropolitana do Vale do Paraíba. Então você tem aqui, próximos de Caçapava, você tem de um lado Taubaté, do outro lado São José dos Campos. Você tem ali muito próximo também outras cidades como Jacareí, como Tremembé. Você tem relativamente próximos Pindamonhangaba, você tem tantas outras cidades num entorno, né, que são de fácil comunicação. A gente tem toda uma estrutura, logicamente, de comunicação, internet, telefone, celular, etc. e tal. E são comarcas que pertencem a uma mesma região metropolitana. Então, neste caso, né, então comarcas contíguas, eu estou dando como exemplo, né, aqui onde eu estou, mas comarcas contínuas e de fácil comunicação, a regra é a de que não se espeça a precatória, só vai ser expedida se assim entender o presidente, tá? Então essa é uma questão importante. Então, em comarcas contíguas e próximas, tá? Você até poderia dizer que são vizinhas, mas a contiguidade não é só isso, tá? Mas próximas umas das outras e de fácil comunicação, a regra é a de que não será expedida precatória. Apenas, ou vou até colocar assim, salvo se assim entender o presidente. Mas, professor, mas daí não fica um negócio meio vago? Porque, então quer dizer que se cai no concurso que nas comarcas contíguas não será expedida precatória, é uma afirmação verdadeira ou falsa? Não, é uma afirmação falsa. Por quê? Porque pode ser expedida se o presidente assim entender. Quando que ele vai entender? Às vezes, a depender da pessoa que vai ser ali notificada, a depender da complexidade do caso. Então, o ponto importante é comarcas contíguas e de fácil comunicação. Em regra, você não faz esta precatória, tá bom? Então, essa é uma informação importante. Professor, como é que faz? Pode ligar para a pessoa, escuta aqui, seu Joãozinho, você não quer vir aqui em tal lugar, tal, ou você não quer dar um pulo na promotoria de tal cidade para prestar um depoimento lá? Veja, é uma coisa muito mais rápida, né? Essa é a ideia, porque se está tudo muito próximo, a ideia é que as coisas sejam mais rápidas, tá bom? Se a testemunha não tiver domicílio na comarca, sua oitiva será deprecada, salvo se comparecer espontaneamente na sede da Promotoria de Justiça. Então, aqui é uma questão importante, que é a seguinte: se a testemunha não tiver domicílio na comarca, sua oitiva será deprecada, ou seja, será expedida carta precatória, salvo se a testemunha comparecer espontaneamente na sede da promotoria.
Então, o inquérito civil está tramitando em Jacareí e a testemunha é de Barra Mansa, estado do Rio. Mas por algum motivo a testemunha está passando por Jacareí. Ela bate lá na porta da promotoria e diz o seguinte: olha, eu sou testemunha daquele inquérito civil lá, eu queria ser ouvido. Posso? Claro, vai ser ouvido, não tem problema nenhum. Daí você poupa este trabalho de ter que expedir a precatória, tá bom? Então essa é a ideia. Artigo 76 da precatória constarão. Então aqui é a mesma coisa que tem lá no processo civil e no processo penal. Lembre-se, quando você vai fazer um pedido para que outro lugar faça a coleta de provas, você tem que dizer o que está acontecendo, você tem que dizer o que vai ser feito, você tem que dizer quem é que está pedindo, você tem que dizer para quem você está pedindo. Então é isso, ó, da carta precatória constarão a indicação do promotor de justiça deprecado, ou seja, da cidade em que será feita a oitiva. Deprecante é quem está pedindo. Deprecado é para quem vai à precatória para que esse cara cumpra, né? Então a indicação do promotor de justiça deprecado, a menção da diligência que lhe constitui objeto, ou seja, exemplo, né? Ouvir a testemunha X e também o encerramento com a assinatura do promotor de justiça. Que promotor de justiça é esse? O deprecante. Tá? Então lembre-se, quando você... apenas uma rápida revisão aqui. Deprecante é a pessoa que está... Entenda, aqui você poderia ter juízo deprecante ou promotoria deprecante. Aqui a gente tem a indicação de promotor deprecante ou deprecado. Mas só para que você entenda, né? A expressão deprecante é a pessoa que está pedindo que outra faça a diligência. Certo? Diligência aqui, entenda ouvir uma pessoa, por exemplo. Tá? Deprecado é a pessoa que receberá este pedido do deprecante. Tá? Então, exemplo, se promotor de Santos pede para promotor de Campinas fazer uma oitiva de testemunha que reside em Campinas, o de Santos será o deprecante e o de Campinas será o deprecado. Tá? Então só a título de informação, acho relevante que você guarde essas informações. A carta precatória será instruída com cópia da portaria de instauração e demais documentos necessários à compreensão do seu conteúdo. Porque pensa só, pensa que a gente está falando aqui do promotor de Santos pedindo para o promotor de Campinas fazer isso. O promotor de Campinas recebe lá a precatória e aí qual é a ideia? Ele tem que entender, porque ele vai fazer perguntas para aquela testemunha. Então por isso que precisa ter uma cópia da portaria de instauração e demais documentos necessários. E veja só, né? Promotor de Campinas. Você pode ouvir aí a testemunha tal? Ah, beleza, posso ouvir sim, promotor de Santos. Aí o promotor de Campinas, ele vai ouvir a testemunha, aí ele pensa o seguinte: caramba, mas sobre o que eu vou perguntar se eu não sei o que é para fazer? Né? Então por isso que precisa ter aqui a cópia da portaria de instauração e por isso que a portaria de instauração precisa conter todos os elementos necessários para identificar o que aconteceu, a data do que aconteceu. Precisa constar também o nome dos possíveis investigados. Tudo isso precisa estar muito bem completo para que qualquer pessoa consiga entender. Até um promotor de outra cidade consiga ler e fazer perguntas em cima daquilo. Tá? Então essa é a ideia. Esse aqui tem cara, cheiro e jeito de concurso. Em caso de urgência, a carta precatória poderá ser transmitida por via eletrônica ou por qualquer outro meio, inclusive por telefone. Então, no caso de urgência, possível que se faça a precatória por e-mail. Por exemplo, eletrônica aqui poderia ser e-mail. Ou qualquer outro meio, até o WhatsApp. Tenho certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ou então por telefone. E aí tem uma observação. Se for transmitida por telefone, o promotor de justiça deprecado, então deprecado é quem recebeu o pedido do deprecante, mandará lavrar certidão de comunicação
e imediatamente, ou seja, incontinente, determinará a realização do ato. Olha que coisa louca. Então, vamos lá. Entenda, é possível que você tenha uma precatória transmitida por e-mail, transmitida por WhatsApp, seja lá, o que for, ou transmitida por telefone. E-mail ou WhatsApp, está escrito tudo que está sendo pedido. Agora, a precatória por telefone, ela, tecnicamente, ela não existe, porque ela fica só verbal, só oral. Aí o que acontece? Então pensa nesse caso que eu expliquei para você aqui, que eu estou falando. O promotor de Santos pedindo para o promotor de Campinas fazer a diligência. Pensa que o promotor de Santos liga para o promotor de Campinas. Ó, você não consegue fazer aí uma diligência? Eu estou mandando por telefone que é um negócio muito urgente. Eu sei que o cara está aí na cidade, então eu quero que você pegue ele aí para já ouvir essa pessoa. Beleza? Beleza. O promotor deprecado, esse promotor de Campinas que recebeu este pedido, ele já vai chamar o oficial de promotoria e vai dizer, ó, faz favor, faça uma certidão dizendo que você recebeu uma ligação, ou que a promotoria aqui, que eu recebi uma ligação do promotor de Santos pedindo para ouvir fulano de tal. Então essa é a ideia. Então por que isso aqui tem cara, cheiro e jeito de concurso? Porque envolve você aqui, tá? E aí tem uma outra coisa, este ato vai ser realizado imediatamente. Essa expressão é uma expressão em latim, né? Mas que você precisa guardar incontinente, de imediato vai ser feita a realização deste ato. Então, a certidão da comunicação é a certidão dizendo que o promotor deprecado recebeu uma ligação do promotor deprecante. Neste caso, a diligência será realizada imediatamente. Pois é um caso de urgência, tá? Então essa é a ideia. Independem, ou seja, não precisam de carta precatória as diligências que devam ser realizadas pelos CAUs, Centro de Apoio Operacional. Então não dependem de carta precatória as diligências que devam ser realizadas pelos Centros de Apoio Operacional. Ou seja, você está no inquérito civil lá em Bananal, sempre estou dando esse exemplo, e tem uma diligência que precisa ser feita pelo CAU, Centro de Apoio Operacional de São Paulo. Não há necessidade de fazer uma precatória, de expedir uma carta precatória para lá, tá? Essa é a ideia. Cumprimento de carta precatória só pode ser recusado se não estiver revestido dos requisitos mencionados nesta resolução. Então, o promotor deprecado, o promotor que recebeu a precatória, só pode não cumprir, só pode deixar de cumprir a precatória se não estiver revestida dos requisitos. Que requisitos são esses, professor? Os que a gente viu aqui, por exemplo, cópia da portaria, documentos, essas indicações todas aqui, né? Então, se não estiverem cumpridas as formalidades, a princípio não se cumpre essa precatória. É claro, né? A ideia sempre é a de que o promotor já mande tudo corretamente. Às vezes por uma falha qualquer, acabam não chegando todos os documentos, todas as informações. E em geral, quando isso acontece, o promotor pede para o oficial de promotoria ligar lá na promotoria deprecante para já mandar por e-mail, tal, para resolver, né? Mas aqui o artigo pelo menos está dando a ideia de que a carta precatória não será cumprida apenas em um caso, quando não estiver com todos os requisitos que estão previstos aqui na resolução, tá? A carta precatória deverá ser cumprida no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento. Em caso de urgência devidamente justificado, o presidente poderá fixar prazo menor para seu cumprimento. Então aqui a gente tem algumas coisas importantes, hein? Então olha só. Regra. Cumprimento da precatória. O que é cumprir a precatória? É o promotor de Campinas receber o pedido lá do promotor de Santos
para ouvir uma testemunha, então esse promotor de Campinas vai fazer isso em 30 dias, tá? Então, cumprimento da precatória em 30 dias. Em caso de urgência, prazo menor do que 30 dias. E aí uma observação. No caso de urgência em que a precatória foi enviada por telefone, após a lavratura da certidão de comunicação, o cumprimento será imediato. A gente acabou de juntar os conceitos, né? Porque olha só, se a precatória foi transmitida por telefone, a gente está falando de uma situação de urgência. E a própria resolução diz que, neste caso, incontinente de imediato vai ser realizado o ato. Então, olha como você poderia ter aqui também questões de concurso. Regra do cumprimento de precatória, 30 dias. Num caso de urgência, um prazo menor do que 30 dias. Ok. Com justificativa, beleza, tal. Agora, num caso de urgência urgentíssima, se é que a gente pode chamar assim, em que a precatória foi expedida por telefone, foi enviada por telefone, aí o juiz não, aí o promotor de precado, ele recebeu a ligação, ele já chama o oficial, ó, oficial, vem cá, acabei de receber uma precatória aqui por telefone, certifica aí para mim e já faz o cumprimento dessa precatória, chamando o cara para vir depor aqui. Essa é a ideia, tá? A dúvida quanto à autenticidade da carta precatória será dirimida, será resolvida, esclarecida pelo promotor de justiça de precado, que só devolverá se constatada não ser autêntica. Então, veja só. Neste caso aqui, a gente está diante de uma situação em que o promotor lá de Campinas recebeu a precatória de Santos, mas ele não sabe se a precatória realmente veio da promotoria de Santos. Então, o próprio promotor de justiça de precado, que recebeu o pedido, né, então é ele quem vai fazer as diligências, ele só devolverá sem cumprimento, vou até colocar aqui, ó, sem cumprimento da diligência, se constatada não ser autêntica a precatória. É meio que um trote, né? Então, mandar um trote por escrito para o promotor, ó, você tem que ouvir tal pessoa e o promotor de tal cidade está pedindo. Daí chega lá, não tem nada disso, né? Então, agora entenda, né? A gente tem aqui, portanto, mais um caso em que a precatória não será cumprida. O que significa isso, ó? Este também é um caso em que a precatória não será cumprida. Então, veja só. Caso, vou colocar aqui o outro caso de não cumprimento da precatória é aquele que ocorre quando não estão presentes as formalidades, que a gente até já falou, né? Nos artigos aí passados, tá? Outra informação importante, a carta precatória terá caráter itinerante, ou seja, o que significa isso? O que é itinerante? Você lembra o que é o caráter ou a característica itinerante, por exemplo, das cartas precatórias no processo civil? Estou procurando a testemunha em Campos do Jordão. A testemunha não está mais lá, ela foi morar em Campinas. Manda a precatória para Campinas. Então, pensa que eu estou em Bananal, tá? Vamos pegar esse exemplo. Estou em Bananal, preciso ouvir um cara lá em Campos do Jordão. Só que, neste caso, chega lá em Campos do Jordão, se verifica que o cara não está mais em Campos do Jordão. Ele está em Campinas. Aí, a promotoria de Campos do Jordão manda para Campinas. Veja, o inquérito é lá de Bananal. Então, ele saiu de Bananal, foi para Campos do Jordão, foi para Campinas, aí chegou em Campinas, diz o seguinte, ó, na verdade ele está lá em São Sebastião.
Aí de Campinas manda para São Sebastião. Então, o que significa? Que a precatória vai sendo mandada para onde a pessoa pode estar, tá? A precatória vai sendo enviada para onde... Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Para onde a pessoa pode estar. Tá? Então, entenda esse exemplo. É um processo... Estou falando processo, né? É um inquérito civil lá de Bananal, mas a testemunha está em Campos do Jordão. Beleza. Manda a precatória para Campos do Jordão. Chegou em Campos do Jordão, se constatou que o cara está morando em Campinas. Então, de Campos do Jordão, manda para Campinas. Chega em Campinas se constata que o cara está em São Sebastião. De Campinas, manda para São Sebastião. Tá? Então, essa é a ideia. Então, essa é uma informação muito importante. Por quê? Qual a questão da prova que poderia estar para você? Que é uma questão que também geralmente está nas provas de processo civil. É a situação de que, neste caso, a promotoria de Bananal mandou uma precatória para Campos do Jordão e se constatou que o cara estava em Campinas. O que deve ser feito? Deve devolver isso para Bananal ou deve mandar para onde o cara está? E a resposta é essa, deve mandar para onde o cara está, em razão do princípio ou da característica de ser itinerante a carta precatória. Então isso poderia ser uma pergunta de prova. Então a promotoria de Bananal enviou uma carta precatória para a promotoria de Campos do Jordão, para ouvir uma testemunha. Constatou-se que a testemunha não estava em Campos do Jordão, mas estava em Campinas. O que deve ser feito neste caso? Daí a letra A, deve de Campos do Jordão voltar para Bananal, para de Bananal mandar para Campinas? Não. Essa vai ser a letra A, porque a letra A é sempre a mais errada, né? Qual a resposta certa? Chegou em Campos do Jordão, não está lá, mas sabe que o cara está em Campinas? A própria promotoria de Campos do Jordão manda para Campinas, tá bom? Estou insistindo porque vai cair, tá? Sabe por quê? Porque vai, tá? Porque isso aqui tem cara, cheiro e jeito de concurso. Ó, eu tava fazendo concurso para promotor, né? Tô esperando ainda o resultado. E eu fiz um concurso para delegado. E eu acho que eu fui para a fase oral, tá? Então, é por isso que estudar nunca vai ocupar espaço. Fiz uma puta de uma notona, e uma prova super difícil, tal, se você pegar na internet, ver os comentários, tal. E nem sei se eu vou tomar posse depois como delegado, né? nem nada disso, nunca nem quis ser delegado, pra falar bem a verdade, né? Mas era um concurso que estava aberto, eu tinha saído da procuradoria, estou como advogado, estou dando aulas aqui, mas é claro que ser delegado me abre muitas portas também para questões de ensino, né, para questões de ser professor, de ter até uma credibilidade maior, embora eu já tenha, né, mas isso para mim é muito importante. E o simples fato de ter passado, né, então o simples fato de eventualmente eu passar também na fase oral, tomar posse, etc e tal, isso eu acho que acaba sendo bom para mim, né, então não é nem pro meu ego, tá, é bom porque de fato isso prova que o estudo constante, ele supera qualquer coisa. Então, o feito é melhor que o perfeito. Ah, hoje eu queria estudar 4 horas, mas eu só tenho 40 minutos. Estude os 40 minutos. Ah, mas não é o ideal. Realmente não é o ideal. Mas é melhor dar um passo do que ficar parado. Ah, mas eu tenho que percorrer 20 quilômetros. Tá bom, dá um passo. Você já está um passo mais próximo. E é assim que funciona, tá? Então eu digo isso por quê? Porque eu, como professor aqui, eu também tenho que ser exemplo, né? Eu também tenho que ser alguém aqui que de fato, claro, eu já passei num monte de concurso que eu já falei aqui, tal, mas esses concursos são muito mais difíceis, né? E, enfim, graças a Deus eu estou conseguindo também ter boas notas nessas provas. Pois bem, estou dizendo tudo isso porque... Não sei, essa é a verdade. Eu acho que eu lembrei de falar isso e estou falando isso aqui para você. Ó, então só para a gente terminar, artigo 82, a carta precatória prevista nos artigos 75 e seguintes dessa resolução pode ser substituída pelo sistema de videoconferência, tá? Então olha só, é como se eu dissesse o seguinte, em vez de mandar a precatória, é possível, então em vez de mandar a precatória, para que a pessoa seja ouvida por um promotor de outra cidade, é possível que o próprio promotor presidente
do inquérito civil faça a oitiva da pessoa que está fora da comarca por meio de videoconferência. O que é ótimo, tá? O que é muito legal. Adianta muita coisa. Só para a gente finalizar, nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do MP solicitará ao órgão ministerial local as providências necessárias para viabilizar o ato instrutório. Então, olha só, neste caso, a promotoria da cidade em que mora a testemunha servirá de base para que a pessoa... vou até melhorar. Neste caso, a promotoria da cidade em que mora a testemunha servirá de suporte para que o promotor do inquérito civil faça a oitiva. Então é como se eu dissesse o seguinte, vamos pegar esse exemplo, de Bananal para Campos do Jordão. Então não vai ser o promotor de Campos do Jordão que vai ouvir, que vai fazer as perguntas, nem nada disso. A promotoria vai deixar lá no jeito uma salinha, um lugar lá, para o cara sentar e ser ouvido. Então, a ideia é, o membro do Ministério Público solicitará ao órgão ministerial local, ou seja, ao promotor local, as providências necessárias para viabilizar o ato instrutório. Ou seja, hoje eu que estou em Bananal vou ouvir um cara que está em Campos do Jordão, por videoconferência. Beleza. E aí tem uma questão. Esse cara, ele vai ser ouvido onde? Ele vai ser ouvido lá na promotoria. Mas vai ser ouvido por quem? Pelo promotor de Campos do Jordão? Não, vai ser ouvido pelo promotor de Bananal. A promotoria de Campos do Jordão só vai dar o suporte para que esse cara seja ouvido em Bananal. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui, né? A gente ainda tem, não é muita coisa, tá? Para um próximo vídeo, né? Eu vou pensar aqui algumas informações que eu reputo como as mais interessantes aqui para a gente terminar a nossa visualização aqui, a nossa resolução 1342, a visualização e a compreensão desta resolução naquilo que eu entendo que pode cair para você. Eu fico sempre muito agradecido às pessoas que estão aqui no canal, a todo mundo que curte os vídeos, porque isso me ajuda, todo mundo que comenta os vídeos, porque isso me ajuda, as pessoas que entram no Base Jurídica, porque se ajudam, né? Porque o link está aqui embaixo, inclusive, porque lá a gente tem aulas de aprofundamento, a gente tem os materiais todos que a gente está usando aqui nesses vídeos do YouTube, tem as questões, tem um monte de coisa legal lá para você realmente estar preparado para a sua prova de oficial de promotoria. O Base Jurídica também tem outras matérias, né? De direito, né? Se você quiser fazer outros concursos. Inclusive estou pensando, né, como que eu vou formalizar, colocar aulas lá de direito do trabalho e direito previdenciário para quem pensa em fazer as provas do INSS e prova do TRT. Né? Não vai ser agora, não vai ser esse mês, mas é uma coisa com a qual eu já estou lidando, estou me programando para isso também. Você sabe, se você está lá no Base Jurídica, você sabe que eu costumo cumprir o que eu falo, né? Eu falei que eu ia dar todas as aulas da Polícia Civil e eu dei todas as aulas da Polícia Civil, né? Então, é claro que eu cumpro o que eu estou falando aqui, eu não estou aqui simplesmente falando isso para você ir lá comprar e depois eu te decepcionar com nada disso, tá bom? Então, o ponto principal é esse, se você quiser entrar no Base Jurídica, o link está aqui embaixo. É um investimento muito importante que você faz em você, porque você vai acompanhar o que a gente está fazendo aqui, você vai ter outras questões, outros assuntos que são tratados lá, e eu tenho certeza de que tudo isso pode te ajudar a ser aprovado no concurso de oficial de promotoria, que eu sei que é o desejo da maioria das pessoas que está aqui no canal, mas também eu sei que as pessoas querem fazer outros concursos, e aí dentro do possível eu vou me programando para atender também essa demanda por lá, tá bom? Só uma coisa, se você pudesse também, né, compartilhar algum vídeo do canal em grupos aí de WhatsApp, em grupos do Telegram, em páginas, etc. Pode fazer isso porque eu preciso que o canal chegue a 10 mil membros, né? Então a gente tem 7 mil e pouco neste momento, o que é muito legal, ótimo, fico muito feliz, mas seria muito legal que a gente ainda conseguisse crescer um pouco mais ainda, né, nesse
nesse primeiro semestre aí. A gente está no dia 21, né? Não sei se a gente consegue chegar em 10 mil, acho que não, né? Mas se conseguíssemos chegar em 8 mil já seria muito legal, pelo menos até agora, o final de junho, né? Então eu ficaria muito feliz. Até você que assiste os vídeos e não se inscreveu, se você pudesse fazer isso por mim, como um gesto aqui de gratidão, de se inscrever no canal, isso me ajudaria bastante também, tá bom? Fico muito agradecido. Cara, você sabe, de pijama ou sem pijama, não é pijama, tá? Só para deixar claro. Mas eu adoro estar aqui, eu adoro o que eu faço. Eu venho aqui de todo o coração e dou a melhor aula que eu posso dar. Não sei se é a melhor aula do mundo. Eu acho que é, né? Não sei, tô enchendo o saco, né? Mas eu dou a melhor aula que eu posso dar. Eu adoro estar aqui. Então um grande abraço para você e eu volto em tantos outros vídeos.